Oi, Carlos. Boa noite. Sheila, boa noite, querida. Tá tudo bem, né? Tá tudo jóia. Então eu vou deixar você aí. Fique com Deus. Ótima palestra para nós. Obrigado, amiga. Então, uma boa noite a todos, amigas, amigos, companheiros de ideal. Quero, de antemão, agradecer essa oportunidade de estar junto de vocês novamente, né? Hoje com um desafio ainda maior, visto a profundidade dessa temática e ela ser um pouco extensa, né? Então, se torna um desafio para o expositor, né? Mas a gente se esforça sempre pedindo a inspiração do alto para que a gente alcance o propósito do estudo. Eu, como sempre faço, né, nós não temos nem condição no conhecimento para esgotar todas essas temáticas espíritas, né? Então, na maioria das vezes, a intenção é trazer reflexões dentro do tema para que cada um possa desenvolvendo essas reflexões e se familiarizando com a temática, se interessando no estudo, porque nós entendemos que o conhecimento, a gente poderia usar aquela metáfora dos tijolinhos, construindo, né, a casa, onde a gente vai botando uma pedrinha sobre a outra e quando vê, a casa está construída. Eu vou iniciar trazendo para a gente uma premissa, né? Essas perguntas do Livro dos Espíritos estão no início, os estudos estão na parte inicial do Livro dos Espíritos, e algum companheiro que me antecedeu deve ter falado da pergunta de número 4, que é onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. E eu trago essa pergunta para que a gente possa ter como premissa o aspecto da humildade e do bom senso ao estudarmos essas questões iniciais, né? Quando Kardec pergunta onde podemos encontrar a prova da existência de Deus, os espíritos, num axioma que lhes aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, a gente observa que os espíritos não trazem para a gente uma resposta conceitual. E a gente vai, nessa hora, como convidei a todos, trazer a humildade, o bom senso, e a gente poderia fazer um referencial dessa questão quando perguntássemos a um dos nossos filhos, uma criança de 5 anos de idade, pedindo a ele, conceitue o seu pai. O que nós esperaríamos, visto que aquela consciência ainda, né, como nós, espíritos ainda do mundo de provas e expiações, não tendo o arcabouço moral, intelectual, filosófico, dentre outras áreas do conhecimento que nos dariam sustentação para fazer uma conceituação adequada, nós percebemos que os espíritos eles vão nos demonstrando a presença de Deus, a sua obra, o seu trabalho, mas de uma forma bem simples, de forma que a gente entende que com isso nós ainda precisamos realmente de muitos conhecimentos para que a gente possa então começar a entrar em contato com essa proposta que o nosso próprio tema nos convida: formação dos mundos e dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão e diversidade das raças humanas. Então, a gente vê que no trabalho da obra de criação do Pai, ele usou mecanismos e recursos que hoje nós desconhecemos. Então, é bastante importante a gente não ter essa pretensão de achar que teremos respostas que vão nos elucidar com muita clareza, visto que a gente ainda não tem a capacidade e o conhecimento necessário para atingir a clareza que nós gostaríamos. Então, lá,
no início, né, do item 37, no subtítulo Formação dos Mundos, a gente tem uma anotação de Kardec que ele diz: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Bom, eu coloquei aqui, na observação desse texto, a gente vê duas premissas que é muito importante a gente começar também a desenvolver. Primeiro, o tamanho de tudo isso, né? Os espíritos falam, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos. Se a gente parar, então, para questionar essa grandeza, para entender se cabe na nossa compreensão tamanha dimensão, eu anotei ali, fiz algumas anotações sobre o tamanho de tudo isso, só do elemento material perceptível, porque os espíritos estão nos dizendo que existem outros elementos que nós não vemos, mas que são tanto quanto, né, obras da criação de Deus. Somente no elemento material, perceptível através dos recursos que já dispomos hoje, os cientistas, os homens dessa área do conhecimento, eles nos dão um cálculo aproximado que nós temos no universo observável 1 trilhão de galáxias. Só a nossa Via Láctea, que é uma dentre essas 1 trilhão, ela possui 200 a 400 bilhões de estrelas. E só a Terra, por exemplo, chega a 8 bilhões de habitantes, de espíritos encarnados, porque temos notícia que existe muito mais consciências desencarnadas do que consciências encarnadas. Então, aí já começa a nos provocar essa questão, como disse, da humildade, porque esse tamanho desse Deus, desse universo criado e constatado, é uma coisa tão grande, que nos falta até capacidade cognitiva para lidar com esses números. Se fôssemos fazer uma multiplicação ainda que aleatória, né, usando alguns elementos para fazer um cálculo aproximado do número de espíritos criados pelo Pai, né, a gente ficaria realmente, como diríamos, surpresos, né? E perceber que cada um de nós estamos conectados a essa consciência cósmica. Então, imagina o tamanho daquilo que nós estamos propondo a estudar hoje, o tamanho desse Deus, a grandeza dessa ordem, a grandeza desse equilíbrio, a grandeza de tudo isso que nós estamos envolvidos. Mas, por outro aspecto, né, como disse, fiz uma outra anotação aqui dessa premissa, porque, em verdade, cada um de nós tem o seu universo próprio, porque o universo de cada um é a soma daquilo que ele consegue alcançar, né? Coloquei essa questão do referencial de cada um para que a gente possa entender, quando nos dirigimos a Deus, cada um de acordo com a sua capacidade de compreensão, com o seu conhecimento, com os aspectos sociais, filosóficos, religiosos, né? Espera aí que o telefone eu esqueci de desativar, está tocando. Cada um de nós, com a sua capacidade, vai construir um universo próprio de entendimento de toda essa grandeza. Quando falamos, né, que é Deus, essa inteligência suprema, quem é Deus, para que pudéssemos estar definindo, eu lembrei de uma citação dos Atos dos Apóstolos, 17, 28, quando Paulo, em Atenas, vai ao templo do Deus desconhecido. E ele, então, aproveita que existia um templo para um Deus que não era conhecido. E ele vai a esse templo para falar desse Deus onipresente, onipotente,
o Deus que o Cristo nos ensinou, nos falando que seria o nosso Pai de amor e de misericórdia. E aí Paulo cita que nesse Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, observem o que eu queria estar provocando aqui. Na herança, na grande herança que cada um de nós temos da grandeza de tudo no qual nós estamos envolvidos. Às vezes eu gosto de usar algumas frases do cotidiano, e brinco quando eu vejo uma pessoa assim mais desanimada, eu falo assim, olha, você não é dona do mundo, certamente, mas é filha do dono do mundo. Olha o que isso representa, né? Então, certamente, saber como Deus criou o mundo não nos agregaria muito no atual momento, mas sabermos que nós fazemos parte dessa coisa tão grande, tão imensurável, que se manifesta através de uma ordem num tamanho inconcebível para as nossas consciências, né? Que às vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós enxergamos caos em pequeninas coisas, sem se aperceber que nós fazemos parte de um contexto muito maior, né? A presença de todo esse universo através da criação dessa inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. Então, isso faz com que a gente comece a poder olhar para si, não como um elemento de um acaso, de um mundo restrito como o planeta Terra, mas herdeiro dessa grande construção que é o próprio universo. E lá na primeira pergunta do nosso estudo, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Os espíritos respondem, é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Aí tem uma anotação nessa pergunta, diz a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, os espíritos começam a nos mostrar que o acaso, o caos, ele em si, ele não tem condições de criar essa ordem que nós vemos manifestas em todas as coisas. E que o universo tão organizado, né, dentro desta ordem imensurável que nós observamos desde o micro ao macro, tudo se manifesta seguindo uma ordem, um equilíbrio, leis e bem definidas regularizam todo o processo de relação entre as consciências, desde o elemento espiritual até o elemento material. Então, certamente, isso não pode ter sido obra do acaso, porque o acaso ele estaria associado à questão do caos, porque se tudo acontece por acaso, haveria de se encontrar com isso como resultante o próprio caos. Então, é importante a gente observar nessa pergunta que os espíritos estão nos chamando a atenção para esse aspecto da ordem em que se manifesta todo o universo. Aí eu retrago essa pergunta colocando uma reflexão para a gente com uma anotação minha. A ordem e o propósito em que tudo se manifesta elimina a possibilidade do caos, característica do acaso. No caos, nada tem um lugar definido. Então, a gente, conceituando, a gente vai perceber que se não existisse uma ordem que cumpre um propósito, dando um propósito a todas as coisas, a gente vai ver que todos os elementos, as consciências, a vida biológica, os elementos materiais, a organização química dos elementos,
Em tudo isso, nós vemos uma ordem e com um propósito. Todos os elementos do universo, eles têm essa manifestação característica de ordem, de propósito, mostrando que uma inteligência, certamente, organiza tudo. Porque imaginemos assim, que os elementos químicos estivessem apartados das leis naturais e eles pudessem agir independente. Se a gravidade ela fosse independente, se os elementos que nós temos, que as ciências estudam, se eles não tivessem uma organização e um propósito dentro dessa ordem, certamente o caos estaria estabelecido. Mas não, em tudo. Um simples inseto, de um átomo, tudo cumpre um grande propósito nesse universo criado por Deus. Na pergunta 42, a gente vai adiantar um pouquinho e vamos à pergunta: pode-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Então, Kardec aqui faz uma pergunta tentando entender esses processos que eu vou desenvolver melhor no próximo slide, mas vocês vão entender como que a gente pode desdobrar esse entendimento. Nada te posso dizer a respeito. Então, olha, aqui eu linko lá com o início, como eu falei, humildade e bom senso. Nós ainda somos espíritos do mundo de regeneração. Calma lá, não temos condição de conhecer de fato, ainda que intuitivamente percebamos, mas de fato não temos a ciência plena capaz de nos fazer entender todos os fatos. Porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, os espíritos respondem a Kardec de forma a dizer que nós, no momento, ainda não temos condições de entender esse processo, e até mesmo eles, e somente o Pai, e certamente esses espíritos que já cumprem a vontade do Pai, como Jesus diz, eu e o Pai somos um só, espíritos dessa hierarquia, certamente eles se aproximam desse conhecimento e o entendimento desse propósito. Mas é interessante que os espíritos usam a palavra dura, né? Então, essa palavra, nesse contexto, ela já abre uma porta enorme para a gente. Que lá na frente, na pergunta 728, onde vai se tratar da lei da natureza, lei da natureza a destruição. Então, observando que no propósito de cada coisa, ele tem um tempo em que ele tem um início, uma criação, uma duração para que ele cumpra aquele propósito, e depois, cumprido o propósito, a lei de destruição vem com a característica de renovação, de reformular novos processos, fazendo com que aquilo que não tem mais utilidade se transmute, se transforme, né? Nada se perde, tudo se transforma. E aí a gente tira desse contexto essas duas premissas, o tempo e o propósito. Tudo dentro do seu tempo tem um propósito. E cumprindo esse tempo, o propósito se extingue. E isso constatamos através da lei da destruição. E aí, como disse, mais à frente, a gente vai conseguir agora, através de uma metáfora, dessa figura que a gente está aqui, entender um pouquinho melhor essa questão da criação e da destruição. Lá na pergunta 728 do Livro dos Espíritos, lei da natureza a destruição? Os espíritos respondem: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Então, propósito, né? E aí, eu estudando esse tema, eu fiquei tentando construir o raciocínio para que a gente pudesse, talvez, entender a lei de destruição, assim, qual é
esse propósito realmente, porque às vezes a gente observa que o apego, né? Nós lidamos com as coisas como se elas fossem imutáveis, e elas nada é imutável. Quando, então, eu, lá nas minhas reflexões, com a ajuda de alguns amigos espirituais que vêm sempre socorrer a gente, eu tive uma intuição de que eu poderia considerar que o elemento material de todo o universo, metaforicamente, ele poderia ser comparado ao material escolar que nós provemos aos nossos filhos todos os inícios dos anos letivos. Então, no início do ano, eu vou levar o meu filho com o propósito de adquirir conhecimento, e conforme a escola, conforme o conhecimento, o nível escolar que aquela criança tem, vai ser me dado uma lista de recursos pedagógicos para que ela possa, então, utilizar aqueles recursos na construção do conhecimento. E aí, aquela lista que todos nós que somos pais, né, já passamos por isso, ou muitos ainda passam, né? Vai à escola, é caderno, é livro, é canetinha, montamos todo aquele material e entregamos ao nosso filho que leva para a escola. Agora, o que é interessante que essa metáfora nos ajuda a entender? Que nós não estamos preocupados, na verdade, se o nosso filho ele vai gastar o caderno todo, se o lápis vai durar até o final do ano, se as canetinhas vão dar ou não. Por quê? Nós queremos que ele adquira conhecimento. Então, se ele usar o caderno todo, pouco importa. Se esgotar os recursos que o material didático nos oferece, nós teremos outra oportunidade de oferecer. Então, a preocupação na metáfora, é com o conhecimento, é com a maturidade que a criança vai adquirir naquele ano letivo. Que ao final do ano, o que sobrou, normalmente a gente descarta ou passa, por exemplo, livros que muitas das vezes podem ser reaproveitados, né? Ou comprou caderno demais, se passa para um coleguinha, amigo, né? É muito comum isso acontecer, esse intercâmbio, mas o que interessa, a gente não está preocupado com o caderno que gastou, nós estamos preocupados com o conhecimento que o nosso filho adquiriu no uso do caderno. Então, essa metáfora mostra para a gente, né, se a gente puder transplantar isso aos propósitos de Deus, né, dessa espiritualidade superior, nos guiando no caminho do conhecimento. Todo o elemento material dos mundos são transitórios, mas eles cumprem o papel do material didático. Nós mesmos sabemos que a Terra, né, o Sol, é um reator nuclear, ele está transformando hidrogênio em hélio, e daqui a 4 bilhões de anos e meio, a própria Terra vai se extinguir. Então, tendo cumprido a Terra o seu papel de levar de um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração e mundos superiores, que aí a gente começa a se aventurar, né, porque não temos capacidade de enxergar com clareza isso, mas 4 bilhões e meio de anos, dá tempo da Terra se tornar, certamente, um mundo superior, aonde nós não teríamos mais, nós que estivéssemos aqui, necessidades materiais. Já nosso perispírito já seria muito sutil, se o tivéssemos, né? Porque nós sabemos que conforme vamos evoluindo, nós vamos perdendo a materialidade dos nossos corpos espirituais, e aí todo o papel que a criação da Terra teve foi de dar às consciências que aqui vieram aprender oportunidade através dos recursos didáticos que a vida promove no nosso dia a dia, né? Eu achei essa metáfora muito bacana, eu gosto muito dela, e acredito que vai facilitar para a gente, né, entender ao se relacionar, né? Porque a gente, ao olhar para o céu e ver toda a construção do universo, Deus coloca todos esses recursos sempre a serviço da lei do progresso. E aí,
a gente começa a parar e ver por que a autorreforma é a premissa principal do Livro dos Espíritos, do Evangelho, o conhecimento espírita é a autorreforma. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Porque tudo que nós estamos tendo hoje de recurso é apenas para nos oferecer conhecimento. Às vezes, assim, a gente tem apego a esse corpo físico que nós temos, né? Quando acontece alguma coisa, a gente fica transtornado com o nosso corpo, mas eu pergunto a vocês, será que se nós já não tivermos condições de reencarnar em corpos mais sutis, livres de doenças, das circunstâncias que os mundos primitivos, né, acabam nos causando, então não seria melhor a gente promover logo essa construção do conhecimento sem apego, sabendo que o corpo de amanhã ele vai ser sempre melhor que o corpo de hoje? Então, vamos construindo esse conhecimento e vamos mudando as nossas premissas, a nossa relação, o nosso entendimento com a criação de Deus. Deus não criou as estrelas para iluminar as nossas noites. As estrelas são escolas, recursos pedagógicos que as consciências que emanam do Pai estão tendo oportunidade de realizar para aprender e se aproximar do Pai. Continuando, então. Nós vamos à pergunta 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. E aqui, eu coloquei essa pergunta para a gente ter cuidado, porque às vezes a língua ela é frágil no que ela quer transmitir. Quando a gente vê a palavra causa aqui, então lá atrás eu disse, não existe o caos, não é isso? Pelo que a gente constatou. Mas aqui, os espíritos dizem, no começo tudo era caos. Por que a gente precisa tomar cuidado na hora de interpretar e de entender o que a mensagem filosófica está nos oferecendo? É que o caos a que os espíritos estão se referindo aqui é para as condições reencarnatórias. Então, existia o caos porque os elementos materiais ainda estavam num caldeirão, em ebulição, né? A Terra ainda não tinha se resfriado, nós ainda não tínhamos a condição de oxigênio na atmosfera, e foi tudo se organizando lentamente. Então, era o caos para a vida orgânica, era o caos para a vida do homem, mas não era um caos químico, não era um caos biológico propriamente dito, porque ali os primeiros elementos já vinham se organizando para que chegassem à final. Então, como na nossa própria vida, muitas vezes a gente... nossa, eu estou passando um caos na minha vida. Mas aquele caos é apenas uma desorganização incompreendida por nós, que vai fazer, através da lei, né, da reformulação, da lei do progresso, da lei da destruição. Estão sendo destruídos algumas questões, e isso daí vai fazer com que novas questões sejam reformuladas a partir da desconstrução daqueles valores. Então, a palavra causa aqui, ela está sendo utilizada no sentido desse aspecto da lei de destruição, que muitas das vezes vem para poder fazer uma reformulação, e depois, então, a partir daquela reformulação, as coisas aconteçam. Para que a gente, então, né, não se sinta nunca inseguro. Né? E eu, assim, a gente estuda a doutrina espírita há muito tempo, e aí a gente vai parando e pegando e vendo que, às vezes, tem um conhecimento que, se você captar a essência dele, ele é capaz de modificar a sua vida toda.
quando eu vejo uma pessoa desesperada, eu logo percebo que ela não compreende Deus e não tem uma relação com Deus adequada. Que diante daquele instante em que coisas estão acontecendo que provocam toda uma desorganização, ela está achando que tudo vai acabar, que não tem futuro, que não tem esperança, porque ela acredita no caos. Mas, em se crendo de verdade em Deus, a hipótese do caos é nula. Essa ordem que constitui o universo, ela se manifesta em tudo. Então, ainda que a gente não possa compreender esse momento, que a gente fique desesperado, porque é importante respeitarmos o sentimento de cada criatura, porque ela vai lidar com as circunstâncias de acordo com a sua capacidade, mas nós devemos desenvolver em nós, difundir em nossas consciências esse aspecto dessa grande ordem que Deus representa. Nenhuma folha se cairá que não seja pela vontade do Pai. Né? A percepção, que nem é uma citação cristã, mas a percepção de que, se as coisas estão acontecendo dessa forma, e existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está tudo bem. No final, vai dar tudo certo. Não acreditemos no caos. Por isso, então, começar a fazer essa mudança, né? Quando estivermos desesperados, vamos parar e perguntar: que Deus é esse que eu acredito? Porque Ele é a soberana seria, assim, a gente fica tentando achar palavra, né? Essa grandeza imensurável de todas as virtudes, essa grandeza que dá ordem a todo o universo. Olha o quanto isso representa quando captado pelas nossas emoções, pelas nossas consciências, a tranquilidade que está tudo bem, no final tudo vai dar certo. Se ainda não está dando certo, é porque ainda não terminou. Ditado popular que a gente conhece, que fala para a gente nessa perspectiva da qual a ordem nos levará a entender o propósito de Deus. Aqui, a anotação, então, no começo, tudo era o caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, aqui demonstra para a gente que enxergávamos lá atrás o caos, parecia tudo caos, e, de repente, apareceram os seres vivos. Né? Então, se nós não temos a capacidade prospectiva de olhar o futuro, na hora que a coisa está difícil, está complicada, a gente fica meio que balanceado, a gente se sente aturdido por todo aquele caos momentâneo, mas no futuro, esse futuro que tem um propósito, esse futuro que tem um desígnio, esse futuro que tem um objetivo, para isso nós estamos aqui matriculados nessa escola, nesse ano letivo, aparecerá a resposta para todas as nossas perguntas, a consolação para todos os nossos desesperos, porque o Pai é todo bondade, é todo ordem, e aí a gente vai começando a perceber isso e viver um pouco mais tranquilo. Na pergunta 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Essa pergunta também é interessante. Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova e novo globo. Então, os espíritos estão dizendo para a gente, né, que às vezes a gente, assim, a Terra é como se a Terra fosse uma criação especial, né? Que tudo acontecesse aqui, que a vida surgiu aqui. Os espíritos estão nos dizendo que a vida é propriedade de todo o universo.
A própria matéria, nós sabemos que é uma modificação do princípio inteligente. Então, os recursos materiais podem, pela vontade de Deus e desses espíritos, se tornarem matéria através da condensação dessa inteligência que são os átomos, no meio dos espíritos. Então, existem muitos recursos que estão no padrão vibratório da espiritualidade, do qual o Pai também lança a mão para poder povoar e dar vida, e em outros planetas. Então, nós sabemos que, por exemplo, até uma determinada grade na tabela periódica, o Sol, por exemplo, ele só consegue transformar hidrogênio em hélio, porque a capacidade, a gravidade que ele é capaz de gerar para poder fazer elementos mais complexos, ele não tem condição. Então, todo o ouro que existe na Terra, todo o urânio que existe na Terra, foi trazido à Terra, produzido em outras estrelas muito maiores que o Sol. E aí essas estrelas, por terem, serem uma usina atômica muito mais poderosa que o nosso Sol, ela é capaz de fazer essa transformação. Dizem que quando o Sol explodir, ele vai poder produzir ferro, por exemplo. Então, a gente observa que os elementos que nós temos na Terra já estavam sendo organizados em outras usinas, como os sóis do universo, são trabalhadores cumprindo o papel de organizar os elementos materiais para que, no futuro próximo, espíritos como nós possamos utilizar esses recursos que foram gerados pela vontade do Pai, através dessa grandeza que hoje a gente imagina, compreender como os sóis são gerados, né? A diferença entre a estrela anã vermelha, uma supernova. Então, olha, gente, a grandeza de tudo isso, volto a enfatizar, para que a gente não ache que a nossa Terra, né? Deus foi lá, criou a Terra apartada de toda essa grandeza, né? Tudo em si, o universo é um só. O Pai usa todo o universo na construção dos recursos para que os seus filhos tenham a oportunidade pedagógica de construir conhecimento e progredir e caminhar, como Jesus disse, vou para preparar o caminho, para que aonde eu esteja, lá esteja todos vós. Eu e o Pai somos um só. Então, é um projeto, nessa ordem, nos levar à presença do nosso Pai, para que sejamos todos nós um entre Ele, o Pai e todos os outros. Continuando, a gente vai passar rapidamente sobre a questão da humanidade, né? Povoamento da Terra, Adão. Na pergunta 50, a espécie humana começou por um único homem? E os espíritos respondem, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro homem, nem o único a povoar a Terra. E aí a gente, então, começa a perceber que os mundos, eles são escolas. Escolas que recebem consciências que precisam especificamente daquele material escolar para aquela idade. Então, nos mundos primitivos, consciências que já estão na condição humana, mas ainda primitivos, são matriculados naquela escola, vão progredindo. Um dia, aquela escola que só tinha ensino fundamental começa também a ter o curso do ensino médio, depois o curso superior, e ali são matriculados alunos de acordo com o momento letivo que eles estão vivendo em suas vidas. Então, Adão não foi o primeiro espírito na condição humana a estar entre nós, mas ele é um marco. Depois a gente pode desenvolver um pouquinho melhor isso. Vamos à outra pergunta.
51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na Pilia Assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região. Há alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempos antes do Cristo. Desculpa, pessoal, que a letra está pequenininha e o óculos não está ajudando. Se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, como mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. E aí a gente vai parar e vai observar que nós temos estudos hoje, né, e hominídeos, espíritos com corpos bem semelhantes ao nosso, já viviam há 4.000 anos, a época de Adão, 4.000 anos antes do Cristo, eles já viviam na Terra e tinham inteligência, construíram artefatos, então eram consciências primitivas, eram nossos irmãos em momentos primitivos. De 4.000 anos do Cristo para cá, houve, então, como assim dizer, para que a gente entenda essa pergunta, uma promoção. E quando houve essa promoção, através de processos, como ele cita aqui, de cataclismos, né, muitas dessas consciências foram levadas e a Terra começou, então, a ser povoada por espíritos com uma condição de conhecimento maior. E aí a gente tem as civilizações que, a partir dessa idade, começam a demonstrar um grande avanço tecnológico comparado dessa data para trás. Temos, para aqueles que têm o conhecimento espírita, né, informações sobre os exilados de Capela, que é uma constelação de um sol de Cabra, tem um sol que chama Capela, e lá um planeta, naquela época, muito afim com a Terra, esses espíritos começaram a vir reencarnar aqui na Terra. Então, a Terra ela foi promovida, nesse momento, de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, vamos colocar dessa forma. Veja, pessoal, o que eu estou apenas tentando é construir aqui metáforas, reflexões, para que a gente possa organizar o nosso pensamento, entendendo, mas para dominar isso a gente precisa de um estudo bem mais profundo, tá? Eu estou apenas sugerindo reflexões, porque há muito outros detalhes que nos escapam na oportunidade de um estudo corrido, né, de poucas horas, de temas tão profundos. Mas aí esses espíritos vindo para a Terra promovem o avanço tecnológico, aí, a partir disso domina o fogo, inventa a roda e todos aqueles processos do mundo primitivo, mas quando chega nesse processo aí de 4.000 anos, aí já surgem as escritas, né? Já os hábitos e tradições mais modernas, né? Domínio do ferro, do bronze, aí a gente vai parando e percebendo que há realmente ali um salto do conhecimento dos espíritos que até então estavam aqui e daqueles que chegaram. Então, Adão é esse marco, né, desse novo momento em que consciências no novo nível começaram a reencarnar e estar junto de nós. Tá? Para que a gente, então, possa estar compreendendo isso, estudando mais profundamente. Nós temos
tantas outras questões que podem nos esclarecer, né, sobre esses espíritos, o povoamento da Terra. Mesmo porque, eu aqui não estou me aprofundando muito, porque por questões biológicas mesmo, né, a gente sabe que, pelas características que hoje a genética nos tem demonstrado, é impossível um homem só ter originado, né, toda essa diversidade biológica, né? Seria para todos nós termos as mesmas características, e, no entanto, isso não acontece. Na história bíblica mesmo, os filhos de Adão vão, saem e casam. Olha, se eles foram os únicos que existiam na Terra, como é que eles casaram com quem, né? Então, isso daí a gente precisa estudar, entender, e não é a proposta disso. É a gente compreender essas questões das transformações que a Terra, como um recurso pedagógico na construção do conhecimento, é utilizada pelo alto e gerações de espíritos, na mesma categoria de conhecimentos, povoam o mundo e vão tirando as oportunidades que esse mundo pode lhes oferecer. Bom, para a gente concluir, né, a pergunta 54, que é a última do nosso estudo, né, e ela é a seguinte: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, interessante, né, que aqui Kardec fez uma percepção. A história de Adão e Eva, ela trazia um benefício para nós. Tendo uma árvore genealógica comum, daria a herança material de irmandade para todos os homens. Pelos elos da matéria, descendemos de um mesmo homem e, com isso, seríamos irmãos. Mas isso foi contestado, então, na pergunta anterior, ele explica aqui também, vai nos dizendo, então, que se existiram, né, nós não descendemos de Adão, todos nós, então houve aí uma quebra nesse entendimento de que somos todos irmãos. Kardec, então, olha só a perspicácia dele. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana deve os homens deixar de considerar-se irmãos e os espíritos, então, inteligentemente, como sempre, né, que a gente se acha, mas certamente os espíritos que assessoraram Kardec estavam anos-luz à nossa frente do conhecimento. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Do Pai nós saímos, do Pai ao Pai nós retornaremos. E essa é a grande herança da nossa irmandade. O princípio inteligente, causa primária de todas as coisas, que dá origem, né, e que cria os seus filhos, é o mesmo em todo o universo. E aí amplia, porque no caso de Adão, nós seríamos irmãos só dos terrícolas. Todos os homens na Terra seriam irmãos. Mas agora, com um novo entendimento, nós somos irmãos em todo o universo. Todas as consciências do universo são irmãos. Nós fazemos parte dessa grande família, porque todos nós somos emanação do mesmo Pai. Somos individualizações do princípio inteligente, que é Deus, que é o nosso Pai, causa primária de todas as coisas. E estáis sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Os Espíritos nos chamando a atenção, né? A gente está preocupado aqui com as questões literais de ser irmão, porque irmão é aquele que tem a mesma herança biológica, filho do mesmo pai e da mesma mãe, geneticamente falando. Literalmente, a gente acha que irmão é todo aquele que está vinculado às questões genéticas. E, mais uma vez, eles dizem, não, irmãos são todos aqueles que são criados por Deus, são os filhos de Deus, né? Então, olha, assim, às vezes a gente, como eu diria, assim, às vezes a gente lê uma pergunta dessa, né?
Se a gente parar para entender o que os Espíritos estão falando aqui para a gente, constrói na gente o entendimento de uma fraternidade universal, né? Observa que nessa pergunta e nessas respostas, se a gente entender de forma efetiva o que os Espíritos estão falando para a gente, a fraternidade, ela é o caminho e o objetivo. Porque todos nós somos irmãos de forma efetiva, enquanto consciência, não importa em que mundos encarnemos, se condição primitiva ou se espíritos superiores, né? O amor que Jesus demonstrou para a gente denota essa compreensão, porque ele teve toda a sua construção do seu conhecimento em outros mundos, que já são mundos superiores, porque ele é um espírito superior. No entanto, ele vem à Terra se relacionar com espíritos de um mundo de provas e expiações e nos trata, né, como irmãos queridos. Né? Ele sabe que cada um de nós é parcela, é manifestação de Deus em si próprio. Então, Jesus, quando ele olha para a gente, ele não nos vê apenas, mas vê, senão, uma parte do Pai que é complemento dele, um pedaço dele. Então, esse mestre olha para cada um de nós como se fosse um dedo na sua mão. E qual de nós que, vendo o dedo doente, não se preocupa em cuidar do dedo? Então, os espíritos superiores têm essa característica, né? Por se sentirem ligados ao todo, eles não se ligam ao todo só às questões superiores, como Jesus diz, eu e o Pai somos um só. Mas nós somos parte do Pai. Então, ele está ligado. Você vê a promessa que ele faz para a gente, quando 2 ou mais se reunir em meu nome, eu aí estarei presente. Aí a gente começa a parar e perceber quanto o conhecimento dessa doutrina é capaz de nos ajudar a reformular os nossos conceitos, velhas tradições do passado que fazíamos um Deus conceitual, egoísta, um Deus dos exércitos, um Deus que homenageávamos para que pudesse destruir o outro, os outros, nossos irmãos também, para que o nosso Deus marchasse sobre o Deus dos outros, levando aflição e dor, destruindo os seus lares para que nós prosperássemos. Olha que prosperidade que nós procurávamos no passado da ignorância de nossas almas. Então, com isso, queridos, chegamos ao final. Depois de tudo, gratidão, obrigado por terem confiado esta oportunidade desse estudo. Fico muito feliz, agradeço a Sheila, a Ana, o pessoal que está aí no suporte, a todos vocês em casa. E vamos nos dedicar a estudar essa doutrina, que ainda tem muita coisa para a gente aprender e nos fará pessoas especiais perante a vida.